Olá, bom dia. Vamos para o nosso café dessa manhã de quarta-feira, dia 19 de outubro. E ontem nós falamos no nosso Evangelho no Lar sobre duas questões que estão intimamente conectadas: a questão da renovação e os espíritos perturbadores. E por que uma coisa tem a ver com a outra, não é? Bom dia, Nicole. Bom dia, Sônia. Qual é a conexão que vocês conseguem fazer entre espíritos perturbadores e a renovação que nós podemos fazer na nossa vida? Tem tudo a ver por conta que quando a gente vai se renovando diariamente, que foi o assunto do nosso exórdio de ontem, nós vamos nos livrando desses espíritos perturbadores na nossa vida, não é? Toda vez que nós vamos promovendo essa renovação, nós vamos nos livrando desses espíritos perturbadores. E entenda como espírito perturbador todo e qualquer espírito que seja perturbador, seja ele encarnado ou desencarnado. Afinal, a única diferença é a questão do corpo físico. Mas a personalidade, a maldade, vai estar nos dois, já que um espírito desencarnado é apenas um humano sem um corpo, simplesmente assim. E claro, se a pessoa perturba lá no plano espiritual, provavelmente, né, ela perturbava aqui também. Então, Emmanuel fala pra gente lá no nosso exórdio que não adianta aquela transformação aparente. Não adianta você apenas fingir que mudou para os outros e você apenas está enganando. É preciso você fazer uma renovação interna e séria, uma renovação verdadeira. Porque acredite, não dá para sustentar por muito tempo essa mentira e acaba soltando nos momentos de mais relaxamento. Quando você estiver mais relaxado, você mostra exatamente quem você é. Quando você se sente com liberdade, você mostra quem você é. É assim que muitas pessoas são pegas desprevenidas, por conta exatamente disso. Elas estão tão acostumadas a fazer uma coisa dentro de casa que no momento de relaxamento, no momento em que ela baixa as defesas de estar ali controlando as coisas que ela fala, que ela faz, ela acaba soltando uma coisa e é o suficiente para a pessoa pescar e entender que ela não é aquilo que ela está demonstrando ser. É assim que a gente pega as pessoas. Bom dia, Margarida. Pois é, não sei nem se foi de novo, né? Não sei se é ainda, né? A gripe ainda. Acho que é a questão da alergia, a poeira, essas coisas. Tá eu e minha esposa, assim, e tá bem complicado. Passei aspirador no quarto, em tudo ontem, mas tá meio complicado mesmo. E a tosse tá desde daquela outra vez, né? Pois é, mas estamos aí tentando nos se cuidar para não voltar àquela situação da voz que ficou horrível. Continuando. Então, a gente precisa se renovar diariamente exatamente para a gente não ficar para trás. Já que nós vivemos numa lei de progresso, né, envolvidos nessa lei do progresso, então só existe um caminho, e o caminho é para frente. Não existe essa coisa de ficar parado. O simples fato de você não estar avançando, você está regredindo. Simples assim. Se você não está avançando no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, você está regredindo. Se você não está avançando no teu trabalho, em alguma coisa, aprendendo a fazer uma coisa melhor, analisar uma coisa melhor, você está regredindo. Se você, na parte espiritual, você não está avançando em nada, você está regredindo, né? Você está estacionado. Né? A gente costuma dizer que o espírito não regride, mas eu digo assim, no sentido do estado de que
você não está aproveitando as oportunidades como deveria estar aproveitando. Então, quando a gente renova, como eu falei, quando a gente vai se renovando diariamente, a respeito das nossas percepções e tudo, nós vamos deixando esses espíritos perturbadores para trás, porque eles estão estacionados, eles estão parados no tempo, em uma determinada faixa do espaço-tempo ali do teu caminho, que durante um período você está ali convivendo com eles. E se você não seguir adiante, você não se livra deles, porque eles vão atuar dentro de um raio de atuação, vão estar ali dentro de um raio. E de repente você está na tua jornada e você está passando ali por aquele raio onde eles estão ali perturbando, querendo criar caso. Se você não segue o teu caminho adiante, você acaba envolvido ali por muito tempo. Quem sabe eles conseguem até arrastar você para outros momentos, para que você não saia daquele alcance deles. E é triste quando a gente vê pessoas muito queridas, pessoas que nós amamos, se tornando um espírito perturbador, não é? E vocês devem imaginar uma coisa dessa, já deve ter vivido algo do tipo de uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você tinha um carinho, de repente ela vira um espírito desse perturbador. Imagina o quanto isso é triste. E Emmanuel, lá no livro Seara dos Espíritos, Seara dos Médiuns, ele comenta o seguinte: é possível conhecê-los de perto, os espíritos perturbadores. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. Então, você consegue identificar logo um espírito perturbador na sua vida, uma pessoa perturbada na sua vida. Um bom dia para vocês que estão chegando por aqui. Marília, Respina, tudo bom? Bom dia para vocês. E como é que a gente identifica um espírito perturbador na nossa vida? Simplesmente pelo simples fato de você ver que as atitudes dessa pessoa não condiz com uma atitude de felicidade, não condiz com uma atitude de caridade. Simples assim. Se a pessoa chega no ambiente, o ambiente estava calmo, estava tudo bem, e de repente o ambiente começa a se agitar, você já começa a imaginar que aquela pessoa ali é uma pessoa que agita as coisas. Não agitada de uma forma positiva, mas sim um agito de uma forma negativa, de criar um caos, criar uma bagunça. E é fácil, porque pessoas que são perturbadas, elas têm uma grande dificuldade, preste muita atenção, elas têm uma grande dificuldade de ficar num ambiente pacífico. É como se fosse uma tortura enorme para essas pessoas, porque elas não conseguem ficar ali com o silêncio do ambiente, com o silêncio dela estar ouvindo a si própria, ali os pensamentos dela, aquilo ali é muito angustiante. Então ela precisa criar esse caos, ela precisa criar todo esse rebuliço para que o barulho de fora consiga atrapalhar, se misturar e atrapalhar o barulho de dentro. Porque se você pega uma pessoa dessa perturbada, que vive esse caos, esse furacão dentro dela, todo esse barulho dentro dela, como se houvesse uma feira, aquela monte de pessoas falando, você não entende nada, só fica aquele ruído. Imagina você pegar uma pessoa dessa e colocar num ambiente pacífico. A pessoa endoida. A pessoa endoida porque ela não está acostumada com isso. Ela não está acostumada a conviver simplesmente com o próprio barulho. Ela precisa estar com alguma coisa do lado. E é exatamente isso que as pessoas perturbadas, esses espíritos perturbados, encarnados ou desencarnados, eles precisam estar promovendo. Eles precisam deixar as pessoas no mesmo nível que eles. Precisam deixar as coisas do jeito que eles estão. E veja como é ao contrário dos espíritos de luz, que preservam
o silêncio, preservam a harmonia, a paz. Daí você tira toda a diferença. Se uma pessoa não consegue ficar em casa sozinha, você consegue perceber claramente, ela não precisa dizer. Você percebe que a pessoa está com uma grande perturbação dentro dela. Ela está com uma angústia que não faz com que ela consiga, faz com que ela não consiga ficar dentro de casa, porque o silêncio de casa é muito alto. O silêncio de casa é muito alto para o barulho que existe dentro dela. E aí o que eu faço? Eu saio de casa, vou para um lugar onde tenha bastante barulho, onde vou para um barzinho, vou para um lugar, nossa, que maravilha. A pessoa se sente bem no meio da bagunça, no meio do barulho. A pessoa precisa procurar ajuda para que ela afaste essa perturbação dela. E aí é onde entra o exórdio de ontem, da gente se renovar diariamente. E quando você identificar um amigo seu, talvez um filho seu, passando por isso, auxilie essa pessoa. Pode ser com aquelas meditações de 1 minuto, que aí você vai conseguir 1 minuto de paz no meio de tanto caos para aquela pessoa. Vocês já praticaram? Comentem aqui comigo se vocês já praticaram a meditação de 1 minuto. Vocês já procuraram no YouTube? Já meditaram uma vez 1 minuto só? Comentem aqui comigo para eu saber se vocês já meditaram 1 minuto. Só 1 minuto. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui já frequentam o Evangelho no Lar, lá no YouTube, e já fizeram meditações comigo mais longas, de 5 minutos e mais, meditações guiadas. Eu sei que vocês já acompanharam. Mas já fizeram meditação de 1 minuto? É tão interessante, porque aquelas pessoas que acreditam que não conseguem meditar, quando elas pensam que estão começando a meditação, ela já acabou. Ela já acabou. Porque você está ali 1 minuto e pedem para você se concentrar na sua respiração. E aí quando você começa a se concentrar na respiração, toca o sino que acabou. Mas já passou 1 minuto. É a prova de que você consegue, Olha, a Espina falou que sim, começou a seguir tem alguns meses e gostou muito. Muito bom. Sônia Aparecida falou que ainda não. Recomendo a vocês, procurem no YouTube meditação 1 minuto. Tem muitas meditações assim. E é muito legal, é muito legal. É o início, para que você vá avançando mais. Você pode se programar para pelo menos várias vezes ao dia você fazer essa meditação de 1 minuto. E aí você vai aumentando, aumentando, aumentando e você vai vendo o quanto isso é bom para você. Para todas as pessoas que querem fazer um trabalho de renovação diária, todas as pessoas que querem fazer um trabalho de autoconhecimento, de estar aprofundando a sua relação com o seu anjo da guarda, é preciso fazer meditação. Porque como é que você vai se relacionar com o seu anjo da guarda se você está perturbado por dentro? Você encontra o teu anjo da guarda no silêncio. Você encontra Deus no silêncio que está dentro de você. Agora é preciso buscar esse silêncio. Eu não consigo falar com o meu anjo da guarda. Talvez o barulho dentro de você esteja muito grande. Talvez o barulho esteja muito grande. E você não está conseguindo ouvir ele falar. E aí você precisa colocar em prática. Mas faz 1 semana que eu estou fazendo, não ouço nada ainda. Paciência, Espere e alcance. Você passou a vida toda num caos, não é 1 semana que vai resolver. Paciência, vai praticando, que uma hora acontece. Tá bom? Maria Lúcia falou que tem praticado todos os dias. Olha aí, boa. Um ser de luz aqui entre a gente, precisando também entrar nessa vibe, Maria Lúcia.
Tô precisando. Respina comentando aqui, verdade, me sinto assim, que só difícil de me concentrar. Mas é tão interessante, né? Eu fiz essa meditação de 1 minuto algumas vezes, e quando começou, acabou logo. Eu achei maravilhoso, porque mostra assim que todos nós somos capazes de fazer meditação. Basta a gente se colocar à disposição e começar assim de baixo. Não adianta você querer ficar meia hora meditando se você realmente é agoniado, de você não tem prática nem de fazer 5 minutos. Começa de baixo. Começa com o de 1 minuto. Depois você vai para 2, 5, 10, 15. E aí você vai aumentando. Vai de uma forma progressiva. O importante é você se renovar diariamente. E o diariamente é exatamente isso. Pequenos passos. Não pense que o renovar diariamente é você ir conquistando o mundo, grandes proporções diariamente. É você exatamente dar um passinho de cada vez. Eu preciso arrumar minha casa. Pegue um item e coloca num lugar. Depois que você dá um passeio pela tua casa, pega outro item e arruma. Vai arrumando. Quando você menos esperar, você já arrumou a casa toda. Só de pouquinho em pouquinho. Caso você não esteja com essa vontade toda de arrumar a casa. Mas, poxa, a casa está precisando de uma limpeza, né? Está precisando passar uma vassoura, um aspirador. Passa só na sala. Passou ali na sala. Se você sentir vontade de coragem de passar em outro lugar, você passa. Se não, faz a sala. Em outro momento, meia hora depois, 1 hora depois, de noite, você vai e passa o aspirador, a vassoura em outro lugar. E você fazendo assim, pelo menos é melhor do que nada. Porque você está progredindo. Você está fazendo as coisas no seu tempo, mas está fazendo. Melhor do que nada. Então, quando a gente vai eliminando, né, esses espíritos, né, essas situações perturbadoras da nossa vida, nós vamos encontrando equilíbrio. E equilíbrio é uma das palavras mágicas da nossa vida. Né? Equilíbrio é uma das palavras mágicas. Quando você vai no centro espírita receber um passe, eles equilibram a tua energia que está desequilibrada, está desregulada. Daí você entende a importância do equilíbrio. Você não vai sair do umbral para o céu, para o paraíso. Eles te equilibram. Porque você tendo equilíbrio, você consegue, pelo menos deveria conseguir fazer qualquer coisa na tua vida. Se você tem um equilíbrio no teu relacionamento, vocês vão muito longe. Se você tem equilíbrio no seu trabalho, de nem trabalhar muito e nem trabalhar pouco, ali o caminho no meio, você vai longe. Porque você nem estraga a tua saúde por estar ali dedicado o tempo todo no trabalho, né, sacrificando a sua vida pessoal, sacrificando outras coisas. Você está ali fazendo o que tem que fazer dentro do horário que você foi contratado para fazer. E você também não está lá naquela outra ponta que não está nem aí, se for demitido é maravilhoso, né? Então são coisas que a gente precisa encontrar, que é encontrar o caminho do meio. Os extremos são sempre complicados. Os extremos sempre complicam a nossa vida, sempre perturbam a nossa vida. Todos os extremos. Mas eles são necessários em determinada parte da nossa jornada. Perceba que durante o período você vive num extremo, talvez numa profunda tristeza. E talvez no outro período você viva numa extrema alegria. E você vai provar os benefícios e os malefícios de cada uma dessas duas pontas. E aí você vai descobrir que o melhor realmente é o caminho do meio. Mas é preciso que primeiro você experimente esticar a corda para a esquerda, para você ver o que vai ser rompido de um lado. Aí você fala, olha, acho que eu puxei demais. Começou a dar
problemas aqui em tal setor da minha vida, quando eu puxei muito para esse lado. Meu relacionamento com meus pais foi horrível, comecei a perder minha saúde. Aí você percebe que você sendo muito extremista desse lado, você começou a perceber os prejuízos quando você puxou muito para esse lado. Tá bom, vou seguir a vida. Aí você começa a puxar para outra extremidade. E aí você percebe as vantagens e desvantagens de puxar muito para o outro lado. Aí você percebe coisas que do outro lado começam a se romper e que você não tinha percebido, porque era o lado para onde você estava puxando. E aí você começa a perceber, acho que não vale a pena eu perder essas coisas. E aí você encontra o equilíbrio. Na sociedade é assim. Na sociedade é assim. Você vê o movimento da sociedade, onde está sendo puxado muito para um lado. Muito para um lado. E é necessário que as pessoas às vezes experimentem esses extremos para entender, olha, eu não quero nem muito isso, nem muito aquilo. Esses dois lados estão nos destruindo. Vamos pelo caminho do meio. Um pouquinho disso aqui e um pouquinho disso aqui. Não muito lá, mas um pouco equilibrado, para que a gente possa viver em paz, viver em equilíbrio. A vida é assim. Quando você vai tá num relacionamento, se você der amor demais, a pessoa vai, olha, tá muito pegajoso, tá muito, não quero assim, tá me sufocando. Você não me dá paz. Eu quero fazer as coisas e você não deixa, que o tempo todo tá do lado. E também não adianta você, tá ali, não se importa. Vou fazer tal coisa, tá bom. E aí não se importa. Então, tem que ter o meio termo, o meio do campo nas coisas da nossa vida. E para a gente encontrar esse meio, nós precisamos eliminar as perturbações. Porque as perturbações nós encontramos nos extremos. As perturbações estão nos extremos da nossa vida. Qualquer pessoa que estiver vivendo o extremo de qualquer lado da vida dela, você vai ver uma pessoa perturbada. Seja o extremo do amor, o extremo do ódio, qualquer extremidade, é uma pessoa perturbada. Pode perceber, uma pessoa que às vezes está tão cega em relação a uma coisa que ela não se importa com a opinião dos outros. Porque ela está tão cega, tão puxando para um lado só, que é só a verdade dela. Eu estava pensando nisso, exatamente sobre isso essa noite. Do quanto nós estamos nos distraindo espiritualmente com toda essa briga política. Do quanto nós estamos nos distraindo. E vocês sabem que a principal arma dos obscuros é a distração. Principalmente dentro do meio espírita. E aí vem uma coisa que eu estava exatamente refletindo, que era sobre o livre-arbítrio. O quanto a gente ainda não aprendeu a lidar com o livre-arbítrio. A gente não aprendeu a lidar com o livre-arbítrio. Sabe por quê? O livre-arbítrio do outro me incomoda. O livre-arbítrio do outro me incomoda quando ele toma decisões diferentes da minha. Perceba isso dentro do meio espírita. Aqueles espíritas que torcem para um candidato A se incomodam demais com a opinião, com a escolha daqueles que optaram pelo candidato B. E aí eu pergunto, onde está o livre-arbítrio, o respeito pelo livre-arbítrio, que é tanto falado no Espiritismo? Onde é que está? Será que o livre-arbítrio só funciona se você escolher aquilo que eu escolho? Quer dizer que se você escolher outra coisa, você está fazendo mau uso do seu livre-arbítrio? Não tem
Não tem desculpa. Mas se a pessoa usar o livre-arbítrio para... Olha, respeite o livre-arbítrio da pessoa. Simples assim. Ela está fazendo o uso da forma como ela acredita que é o melhor. Você está usando da forma como você achou melhor. E ponto. Vamos respeitar as diferenças. Simples assim. Porque se você fica gritando, faz maior questão de que não, as pessoas precisam respeitar meu livre-arbítrio. E você tem respeitado o livre-arbítrio dos outros? Quando os outros escolhem um candidato diferente do seu? Independente do motivo. Ninguém precisa ficar dando satisfação de nada. É uma escolha. É o livre-arbítrio da pessoa. Nós, lembre-se, quanto mais informações, maior a responsabilidade. E o que eu tenho visto? Grupinhos espíritas ligados a um candidato brigando com candidatos do outro lado, falando como é que é possível, não sei o que, tá escolhendo fulano que é a favor de tal coisa. Mas entenda, os dois lados tem algum ponto que é contra algumas coisas que a caridade prega, né? O caminho da caridade. Os dois lados. Os dois lados. Se você parar para observar. E aí a gente vê manifestos, abaixo-assinados de espíritas à esquerda, à direita, acima, abaixo, falando e pegando trechos dos livros de Allan Kardec. Isso é a maior vergonha dos dois lados. Isso é uma vergonha dos dois lados. Sabe por quê? Sabe por quê? Demonstra uma paixão. Demonstra uma paixão. E paixões aprisionam a gente aqui. Paixões aprisionam a gente aqui. Paixões são perturbações. Perturbações. Porque você está tão apaixonado por uma coisa que você acredita que só você está fazendo a escolha certa. Está todo mundo errado. Não importa qual lado. Se você está apaixonado, está todo mundo errado. Ninguém está vendo o que você está vendo. É uma perturbação. É uma fascinação. Entende? É uma fascinação. E é interessante, o bom de você não estar apaixonado pelos extremos é que você consegue ver os dois lados. Você vai tomar sua escolha, mas você não fica apaixonado nesse sentido de estar debatendo esses pontos, achando que você que está tomando a decisão certa. Não. Eu estou tomando a minha decisão, cada um vai tomar a sua e está tudo certo. Porque o que for escolhido é da vontade de Deus. Não é verdade? Por acaso acontece alguma coisa fora da vontade de Deus? Se não fosse da vontade de Deus, simplesmente não acontece. Simplesmente não acontece. Então, temos que respeitar. Não temos que criar briga, separar, ficar xingando um palestrante por conta disso ou daquilo, só porque ele politicamente tem uma escolha diferente da tua, né? Só porque ele tem uma escolha diferente da tua, quantas escolhas nós temos diferentes um do outro? E alguns mais apaixonados vão dizer, mas isso não tem a ver com a política, só tem a ver com caráter. Cansado de ouvir essas coisas? A paixão. Porque, com toda certeza, os dois lados vão dizer que é falta de caráter um do outro. É falta de caráter você apoiar A, falta de caráter você apoiar B. E aí? Quem é que está certo? Não se apaixone.
por pessoas nesse sentido. Não se apaixone por determinadas ideologias. Que aí você pode, independente se a verdade for esfregada na sua cara, você não vai ver. Você não vai ver porque você, pelo orgulho, pelo estado de perturbação que está, não vai querer assumir que você estava errado. E a gente tem visto o movimento, por isso que eu falo, né? Por isso que a gente lê, estuda bastante e fala, o Cristo é muito diferente do cristianismo. Allan Kardec é muito diferente do movimento espírita. Muito. Existe uma distância enorme. Enorme. Podemos até dizer que uma coisa é contra a outra. É triste, mas é a verdade. O movimento espírita é muito diferente do que é Allan Kardec. Da mesma forma que o cristianismo, apesar do nome, apesar de parecer a mesma coisa, mas não é. O Cristo está muito além do cristianismo. Muito além. Allan Kardec está muito além do que a gente tem visto no espiritismo, desde o desencarne dele. Então, vamos eliminando essas perturbações da nossa vida e vamos buscar mais harmonia, exatamente, para que a gente vá se renovando cada vez mais e você vai perceber que nem A nem B. Nós precisamos pensar além, porque são coisas passageiras. São coisas passageiras. Nós não podemos, de forma alguma, admitir, né? É uma mentira que nós contamos quando você fala que a tua vida está horrível por conta de candidato A. Aí você fala assim, então quer dizer que você, com 50 anos de idade, você com 60 anos de idade, você com 40 anos de idade, a sua vida está ruim por causa de 4 anos? Que desculpa é essa? Quer dizer que você não construiu nada nos seus últimos 30 anos, nos seus últimos 40 anos, que fosse suficiente para você ser feliz? E aí você está colocando a desculpa nos 4 anos que você últimos 4 anos que você está vivendo, por causa de uma pessoa? Nós precisamos vencer, independente de quem esteja no comando, porque é você que está no comando da tua vida. Não é nenhum presidente que está no comando da tua vida. É você que está no comando da tua vida. Você é o governador da tua vida. Você é o comandante da tua vida. Só você sabe qual o destino. Se você acha que tua vida vai estar uma porcaria, a tua vida vai estar uma porcaria. Não por causa de fulano, mas porque você profetizou que a tua vida seria uma porcaria pelos próximos 4 anos. Você está desejando isso. Porque, como uma criança mimada, o seu desejo não foi realizado. Não parece uma criança mimada? O brinquedo que ela queria, ela não ganhou. Então eu vou ficar aqui no chão, gritando, berrando, até que eu ganhe meu presente. Vou fazer todo mundo passar vergonha, enquanto eu não ganho o que eu quero. Veja se nós não estamos nos comportando dessa forma. Candidato que eu gostaria que ganhasse, não ganhou. Vou me jogar aqui no chão, vou ficar me debatendo e reclamando pelos próximos 4 anos. Quem sabe, daqui a 4 anos eu pare de chorar. Porque aí vão ter me dado o presentinho que eu queria. Olha só, que comportamento infantil nosso. Mesmo que você tenha 40, 50, 60 anos. É vergonhoso a gente ver pessoas que batem no peito dizendo ser espíritas. Há 40 anos, 30 anos, eu tenho 30 anos de casa espírita. Sou trabalhador, trabalho aplicando passe e está aí
nessa briga feia desses pontos, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Então, vamos eliminando essas perturbações da nossa vida e quem quiser continuar perturbado, que continue até que se canse. Porque um dia cansa. Né? Um dia cansa. Uma boa manhã para vocês, um bom dia para vocês e a gente se encontra mais tarde no nosso Evangelho no Lar, onde nós vamos falar sobre obsessão e Jesus. Nosso Evangelho no Lar será sobre obsessão e Jesus. Até mais tarde, fique com Deus e muito obrigado pela presença de vocês. Até depois.